Olá pessoal, neste vídeo nós vamos realizar a prática com o QGIS sobre o assunto tipos de dados. Estou aqui com o QGIS aberto e nós vamos trabalhar com um arquivo .zip que está disponível no Moodle e tem informações sobre dados de bacias, na verdade da bacia do Rio Paraná, e um arquivo SRTM. Então, você tem que baixar este arquivo no Moodle e, em seguida, descompactá-lo. É sempre importante extrair os dados do arquivo quando se vai trabalhar com geoprocessamento, tá? É possível incluí-lo diretamente do zip no QGIS, mas algumas operações, quando a gente quer fazer certos tipos de edição, não são permitidas quando você adiciona diretamente do zip. Por isso é que nós vamos sempre adotar o hábito de fazer primeiro a extração dos arquivos para depois trabalhar com eles dentro do QGIS. Então vamos lá, vou extrair aqui, tá? Aqui eu estou no Linux, então eu clico com o botão direito e peço para extrair aqui. Mas no Windows funciona da mesma forma, você clica com o botão direito no zip e vai ter uma opção lá, extrair tudo ou algo parecido com isso. Então vou extrair os arquivos e eles estão aqui disponíveis numa pasta para mim. Ó, tem uma série de arquivos aqui, mas basicamente são 4 camadas que a gente vai carregar no QGIS. Uma de bacia, porque na verdade esse conjunto de arquivos aqui é um shape apenas. Então nós vamos ter um dado de bacia, um dado de estações fluviométricas, um de hidrografia e um de SRTM, que é aquele dado de altitude. Vamos lá então. Eu vou, ao invés de carregar aqui diretamente dos arquivos, eu vou aqui no meu QGIS, tá? E é bem provável que no de vocês esteja aparecendo uma abinha dessa forma, o navegador ou browser, tá? Se não estiver, você faz como eu, clica com o botão direito aqui e vai em browser, tá? E aí você tem que localizar a pasta onde você salvou os arquivos, se está na área de trabalho, tá? Você vai localizar, navegar aqui nas suas pastas, nos seus arquivos até encontrar, tá? Então, no meu caso aqui, eu vou navegar até aquela pasta. Eu tenho os arquivos em disciplina, geoprocessamento, aulas práticas, dados de aulas práticas, aula 1, estão aqui os meus arquivos. Olha lá, cheguei neles, tá? Que é aquela pastinha, eu cheguei até aquela pasta dados bacias que eu mostrei para vocês. Em dados bacias, então observe, lembra que eu disse que nós íamos carregar 4 camadas? Então estão aqui as 4. Eu vou clicar em cada uma delas e elas vão aparecer aqui no meu painel de camadas, tá? Então, uma forma rápida. O que acontece? O QGIS não conseguiu identificar, ele está com dificuldade aqui em identificar como que ele vai transformar de SAD 69 para WGS 84, tá? Então, algumas versões do QGIS mostram essa janela aqui de transformações, tá bom? Então, nessa primeira aula, vocês podem simplesmente dar OK que ele vai carregar os dados, tá? Na aula seguinte, sobre compatibilidade e integração, eu vou tratar mais desse tema. Então, vamos lá, vou repetir o processo. Nas próximas camadas, ele inclusive não perguntou mais nada, tá? Opa! E finalmente aqui a última camada, que é do SRTM, que é bem menor. Então, carreguei tudo que eu queria, ó. Estão as 4 camadas aqui, vou inclusive fechar o navegador, que eu não preciso mais dele. Se necessário, a gente pode trabalhar com essa janelinha, esse painel do navegador, se a gente precisar adicionar uma camada futura, simplesmente habilitando novamente, como eu havia mostrado aqui, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, vendo uma camada de cada vez, né? Vou fazer uma revisão rápida do QGIS aqui para quem não se lembra, né? Fez cartografia faz algum tempo, então vamos lá. Então, bacia, tá? Aqui eu tenho uma camada de bacia que tem apenas um polígono. Se você olhar para a tabela de atributos, ó,
tem apenas uma linha, né? Então tem apenas um polígono, que é a bacia do Rio Paraná. Então tá lá. Tá? Então aqui esse é um dado vetorial, né? Então já vamos começar associando com aquilo que a gente viu na aula teórica, tá? Este é um dado vetorial que contém geometria poligonal, tá? E nesse caso aqui a gente tem apenas uma linha, que é a bacia do Rio Paraná. E em termos de atributos a gente tem aqui duas colunas, né? Um número de bacia aqui e um nome de bacia, tá? Depois eu vou habilitar aqui, ó, as estações fluviométricas, que são dados também vetoriais, tá? Nesse caso em formato de ponto, certo? E se a gente abrir a tabela de atributos, tá? A gente vai ver aqui um número bem maior de colunas e de linhas também, tá? Então aqui a gente tem, ó, 341 estações fluviométricas, tá? Nesse dado aqui para a bacia do Rio Paraná, tá? Então, se a gente rolar até o final, ó, são 341 linhas aqui, certo? E tem uma série de colunas de informações aí sobre essas bacias, sobre essas estações, desculpe, né? Inclusive aqui, ó, nome, código, latitude e longitude, embora isso também possa ser obtido diretamente, né, pela tela, mas tem aqui na tabela de atributos também a altitude daquela estação, né? Esse dado é muito importante em vários estudos aí ambientais, de hidrologia, tá? Área de drenagem daquele ponto, tá? Período, né? Data associada no caso de instalação, desativação, etc. Observa que tem muitos dados nulos, isso é muito comum, né? Então nem tudo está corretamente preenchido. Tem um histórico aqui dando algumas informações sobre as estações, última atualização, tá? Data de instalação aqui, como eu havia dito, tá? Então tem uma série de informações aqui. Então, só recapitulando alguns detalhes, né? Cada linha está associada a um ponto. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui algumas linhas, eu vou selecionar manualmente apenas arrastando o mouse. Ó. Selecionei o quê? 7 pontos, tá? Ele mostra aqui, ó, selecionados 7, e eu posso inclusive isolar aqui, mostrar apenas os selecionados que estão aqui. Na tela principal, ó, esses pontos selecionados ficam destacados em amarelo, tá? Então eu tenho uma relação, né, de cada ponto aqui da minha tabela de atributos com os pontos aqui em termos de elementos geométricos, tá? Inclusive posso dar zoom, ó, apenas nas linhas selecionadas e aí ele vai aproximar um pouquinho aqui mostrando essas linhas, tá? Quero desmarcar a seleção, posso fazer isso aqui pela tela principal, ó, desselecionar tudo, né? E ok. E posso também selecionar certos pontos aqui da minha área para ver quais são os respectivos pontos lá na minha tabela de atributos, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, selecionar um conjunto de pontos, tá? Eu terminei, vou fazer novamente, eu terminei essa seleção com o botão direito, tá? Para fechar o polígono, ó. Então, aqui eu tenho 16 features, né, 16 feições ou pontos selecionados. E aqui na minha tabela de atributos agora, ó, novamente, ele está destacando esses 16 pontos selecionados porque eu pedi para mostrar apenas os selecionados. Se eu mostrar todo mundo, né, essas linhas selecionadas vão ficar marcadas no meio daqueles outros que não estão selecionados, ok? Posso também desmarcar a seleção por aqui, certo? E posso consultar pontualmente as informações, então vou dar o zoom aqui, né? Vamos relembrando aqui as ferramentas do QGIS. Eu quero saber o que tem nesse ponto, tá? Eu posso usar o i também, tá? O único detalhe é o seguinte, ó, para dar certo essa função do i, de informação aqui, o cursor de informação, de identificação, eu preciso estar com essa camada de ponto selecionada. Então, quando eu estou com a camada de ponto selecionada, clico aqui, ele vai mostrar, são os mesmos dados da tabela, só que ele mostra só para aquele pontinho que eu cliquei, certo? Vou limpar os resultados aqui. Se eu não tiver
selecionado na camada de estações, e sim na camada de bacia, na hora que eu clicar ele vai me trazer a informação da bacia. Tá? Então depende aqui da camada que tiver selecionado. E se eu clicar na hidrografia, como nesse ponto não tem nenhuma linha de hidrografia, ele não mostra nada. Tá? Então vamos aqui visualizar agora a hidrografia. Tá? Agora sim eu posso vir aqui e clicar numa linha de hidrografia e ele me traz os dados dessa respectiva linha. Tá bom? E a mesma coisa eu posso fazer pela tabela de atributos. Né? Posso vir aqui, visualizar quais colunas eu tenho para a hidrografia. Observa que aqui eu tenho 934 segmentos de linha. Tá? Alguns eu tenho nome e outros não. Né? Isso é muito comum nos dados de hidrografia do Brasil. Né? Às vezes rios menores, córregos, não vão ter os nomes representados nos dados georreferenciados. Tá? Então, vou pegar aqui um que tem nome, ó, Rio Grande. Onde é que está o Rio Grande? Vou selecionar a linha, clicando aqui. Tá? Observa que eu tenho que clicar nessa primeira coluna aqui, onde aparece o número da linha. Tá? Eu vou pedir para ele fazer um zoom na linha selecionada. E aqui volto para a tela principal. Então, esse é o Rio Grande. Tá? Se eu quiser agora reduzir um pouquinho o zoom, ó. Então, o Rio Grande fica aqui. Ó, no contexto, né, da bacia do Rio Paraná, é esse trechinho aqui. Correto? Então, só para lembrar, né? Dados vetoriais, pontos, linhas ou polígonos. E para cada elemento geométrico, né, contido num dado vetorial, eu tenho sua respectiva linha na tabela de atributos. Tá? Então, são dados discretos, né, porque a gente pode selecioná-los individualmente. Tá? E o tipo de arquivo é shapefile. Tá? Então, observa aqui, shapefiles são os dados que a gente carregou. Lembrando que um shapefile, na verdade, não é um arquivo só, é um conjunto. Né? Então, para aquela camada chamada bacia 6 lá, que tem a bacia do Rio Paraná, eu, na verdade, tenho 6 arquivos que compõem esse shapefile. E eu preciso de todos eles. Tá? Embora lá no QGIS eu só carregue um, eu preciso de todos eles para trabalhar com esse shape. Se eu copiar, por exemplo, somente esse arquivinho aqui para um pendrive, para uma outra máquina e tentar carregar, não vai dar certo, vai dar erro. Ok? Então, voltando aqui no QGIS. Agora, eu vou até desmarcar aqui para deixar mais limpa a minha tela, né? Vou voltar aqui no zoom inicial e vou mostrar a camada do SRTM, né? Lembrando, o que é SRTM? É aquele projeto em que foi feito um mapeamento global do relevo, tá? Um projeto da NASA. Esse mapeamento foi feito no ano de 2000, tá? E a gente tem isso disponível para o Brasil inteiro, tá? Esse dado aqui, só para mostrar para vocês, ele foi adquirido, né? Foi feito download desse projeto Brasil em Relevo da Embrapa. Tá? A gente já trabalhou com isso lá em cartografia, mas revendo aqui, ó, Brasil em Relevo. Tá? Este é o projeto, onde encontrar, então o link para acesso direto é esse aqui. Ó, e os dados para download, ó, tá aqui, ó, dados para download, tá? SRTM, quero baixar do Paraná. E aí, cada arquivinho, aquele que está lá, ó, S22YD, eu baixei aqui, ó, tá? Arquivo para download, 2 MB e pouquinho aqui, tá? Só para lembrar isso aí. Então, esse é um dado matricial. Então, observe que até no QGIS, ele mostra um íconezinho, como se fosse uma matriz aqui, né? Quando carrega a camada, tá? Vou dar um zoom específico nessa camada, vou aproximar um pouco e tá lá. Tá? Então, aqui nessa camada, ó, a forma que o QGIS mostra é a seguinte: os pixels mais escuros são valores mais baixos de cota altimétrica, aqui o mínimo está mostrando 256, e os pixels claros, valores mais altos, que aqui está mostrando 1210. Se a gente der bastante zoom, ó, a gente começa a ver os pixels. Tá? Eu vou melhorar um pouquinho aqui o contraste para facilitar
a vida de vocês, tá? E eu vou aproveitar e já mostrar uma função aqui associada a esse contraste. Contraste é basicamente a discriminação de tons claros e escuros, tá? Nós vamos usar isso muito quando a gente trabalhar lá com imagens de sensoriamento remoto. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, botão direito em qualquer ícone aqui e vou habilitar essa Raster Toolbar, tá? Ele mostrou aqui para mim, tá? Então, eu tenho a opção aqui, ó, a primeira opção de Local Stretch, né? Que seria uma equalização aqui de tons claros e escuros para a gente ter um contraste maior, né? Observa que agora eu vejo as diferenças e eu consigo ver os pixels, tá? Nessa regiãozinha onde eu apliquei essa função, olha como mudou o mínimo e o máximo aqui. Porque aqui ele se adequou, esse mínimo e o máximo está adequado para essa área que eu dei o zoom, tá? Então, mudou em relação ao que eu tinha inicialmente. E aí, a gente pode fazer o seguinte, ó, usar aqui o I para verificar qual é a cota altimétrica de um pixel específico. Então, vou clicar aqui, né? Cada quadradinho aqui é um pixel, uma célula desse dado matricial. Vou clicar e ele mostra aqui, ó, nesse que eu cliquei é 385 metros. Vou clicar num outro aqui, ó, esse branquinho é 429. Um intermediário aqui, ó, 415, tá? Então, isso é para associar com aquilo que a gente viu na aula teórica. Dentro de um pixel, ó, dentro desse pixel aqui, ó, qualquer ponto que eu clicar dentro desse pixel tem o mesmo valor. Tá joia? Então, lembrando que um pixel, então, tem um único valor, que é numérico, tá? Aqui são números inteiros. Tá? Então, se eu der um zoom na camada inteira, novamente, eu deixo de ver os pixels, mas olha como ficou diferente, né, a visualização que eu tinha anteriormente. Por quê? Porque aqui eu só estou mostrando essa faixa de valores, tá? Bem restrita da altimetria, de 384 a 429. Para eu voltar à visão original, tá? Eu posso vir aqui, tá? Usando, porque esse segundo ícone vai considerar toda a extensão da camada, por isso que chama, tá colocado aqui como Full Dataset Stencil, toda a extensão. Ó, voltei a visualização total aqui, tá? Não eram exatamente esses valores que estavam inicialmente, certo? Então, dependendo da função que você pega, ó, na verdade, os valores que a gente tinha inicialmente eram esses aqui, ó, tá? Então, essa função aqui utiliza todos os valores e essa função aqui usa valores estimados. Olha como é que muda, tá? Muda um pouquinho aqui a faixa de valores. Se a gente quiser exatamente os valores mínimos e máximos absolutos, é interessante sempre dar uma verificada, dar 2 cliques na camada, tá? Onde está aqui, ó, mínimo e máximo, tá? Eu vou colocar, ao invés do valor estimado, eu vou colocar o valor real. Tá? E demora às vezes um pouquinho, mas às vezes atualiza aqueles números lá. Então, vamos observar aqui, ó, 256, 1210. Na hora que eu peço para aplicar, ó, mudou aqui novamente, tá? Então, esse é o valor real da camada, o mínimo e o máximo real de cota altimétrica. Ok? Aplicar, ok. Se eu quiser ver tabela de atributos dessa camada, tem? Não tem. Está desabilitado, ó, não tem, nem que eu clicar com o botão direito aqui, nem aparece a opção de tabela de atributos, diferente do que acontece aqui. Por quê? Só há tabela de atributos para o dado vetorial. O dado matricial não possui tabela de atributos, ok? Porque cada pixel tem um valor, tá? E essa questão de tabela de atributos não existe, então, nesse caso, certo? Então, acho que esses eram os principais conceitos que eu queria mostrar para vocês, tá? Lembrando novamente, dados vetoriais são, na maior parte das vezes, disponíveis em formato shape, tá? Olha aqui, ó, quando a gente para o mouse aqui em cima da camada, o finalzinho do nome do arquivo ali é SHP, então é o dado shape. Já aqui no dado SRTM, o finalzinho é TIFF, né? Então, dado matricial ou raster, tá? E lembrando também que os menus aqui específicos, né? Se eu quiser aplicar uma operação
no meu dado matricial, essas operações estão disponíveis no menu raster. As operações para dados vetoriais estão disponíveis no menu vetorial, menu vetor. Ok? Então, acho que esses eram os principais pontos que eu queria ressaltar nessa primeira aula prática, né? Inclusive, fizemos uma revisão rápida aí do QGIS, além de destacarmos essas características do dado vetorial e do dado matricial. Tá? Então, vetorial, shape, ponto, linha, polígono. Matricial, TIFF, eu visualizo como imagem, é uma matriz de pixels, cada pixel tem um valor único, numérico, pode ser inteiro ou um número real. Ok? Então, ficamos por aqui e eu desejo a todos bons estudos. Até a próxima!